Por mais de 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel, zombando e ameaçando todos os soldados. Ele ria deles, dizendo que nenhum homem seria capaz de derrotá-lo. Mas um jovem, sem experiência de guerra, sem medo e cheio de fé, decidiu que a hora de dar um basta era agora. Ele não só enfrentou Golias, mas também derrubou um dos maiores símbolos de opressão da história. Essa é a história de Davi contra Golias, e o que ela nos ensina vai além da luta. É sobre fé, coragem e a força de um espírito inquebrantável. A ameaça do giganteno. Contexto histórico: a batalha entre os filisteus e os israelitas aconteceu cerca de 1000 anos antes de Cristo, em uma época marcada por conflitos territoriais intensos. Os filisteus eram um povo guerreiro, dotados de armas, avançadas para a época, e estavam em guerra constante com as tribos israelitas. O exército de Israel, embora numeroso, se encontrava em uma situação de desespero. Os filisteus acampavam do outro lado de um vale chamado Elá, uma área estratégica. De um lado estavam os israelitas, de outro, os filisteus. As linhas de batalha estavam armadas, mas, por 1 mês e meio, o desafio de Golias os paralisou. Golias, com sua imensa altura de quase 3 metros, representava a personificação do medo. Ele vinha dia após dia, de manhã e à tarde, para lançar o mesmo desafio. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me derrotar, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês se tornarão nossos escravos. Esse desafio não era apenas uma luta física, mas também uma forma de humilhação. Golias estava desafiando não só o exército de Israel, mas o próprio Deus dos israelitas. A cada provocação, o moral do exército caía ainda mais, e o rei Saul, mesmo sendo um homem de coragem, não tinha ideia de como derrotar esse gigante. Mas tudo isso mudou com a chegada de um simples pastor, Davi. O jovem pastor com um coração. Feroz Davi não era um soldado. Ele não possuía armaduras nem treinamento militar. Sua habilidade vinha do campo, onde era responsável por cuidar das ovelhas da família. No entanto, Davi tinha algo que muitos dos grandes guerreiros não possuíam: uma fé inabalável em Deus e uma confiança imensa em suas habilidades. Ele sabia que, com o auxílio divino, qualquer adversidade poderia ser superada. Quando Davi foi enviado por seu pai a levar comida aos irmãos que estavam no campo de batalha, ele encontrou o exército israelita paralisado pelo medo. Seus irmãos estavam entre os soldados que se esconderam da ameaça de Golias, e Davi logo percebeu o que estava acontecendo. Ao ouvir as palavras desafiadoras de Golias, Davi ficou indignado. Ele não conseguia entender como alguém poderia zombar do exército do Senhor, e com isso questionou os soldados. Por que ninguém vai enfrentar esse filisteu? Ele está desafiando o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Sua indignação rapidamente se espalhou entre os soldados, mas ninguém teve coragem de tomar a frente. Seus próprios irmãos o repreenderam, dizendo que ele não passava de um jovem imaturo e arrogante. Mas Davi, sem hesitar, foi até o rei Saul e pediu permissão para enfrentar Golias. Saul, surpreso com a ousadia de Davi, tentou dissuadi-lo, argumentando que ele não tinha experiência em combate. No entanto, Davi respondeu com convicção: Quando um leão ou um urso veio atacar minhas ovelhas, eu fui atrás dele e o matei. O Senhor me livrou dessas feras, e ele me livrará desse filisteu. Saul, percebendo que não havia outra opção, permitiu que Davi fosse à luta.
mas ofereceu-lhe sua própria armadura. No entanto, Davi, desconfortável com a armadura pesada e sem familiaridade com ela, decidiu retirar tudo e ir para o combate, apenas com sua funda, um cajado e 5 pedras lisas. Davi estava pronto para enfrentar seu destino, confiando na força de Deus e na sua própria coragem. Ele sabia que o mais importante não era a força física, mas a coragem e a fé. O enfrentamento entre o pequeno e o gigante. Quando Davi entrou no campo de batalha, Golias riu. Ele olhou para o jovem pastor e zombou dele, dizendo: Você me manda um garoto com um pedaço de pau? Você acha que sou um cachorro para vir contra mim dessa maneira? Davi, no entanto, não recuou. Ele olhou diretamente nos olhos do gigante e respondeu com palavras firmes: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje, o Senhor te entregará em minhas mãos, e todos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor dá vitória. Golias avançou com sua espada erguida, mas Davi foi mais rápido. Ele retirou uma pedra de sua bolsa, colocou-a em sua funda e começou a girá-la rapidamente. No momento certo, ele soltou a pedra com toda a força que tinha, e ela voou através do ar, atingindo Golias diretamente na testa. O gigante, surpreso, cambaleou para trás e caiu de costas no chão, completamente derrotado. O exército de Israel, que assistia atônito ao combate, deu um grito de vitória. Davi, com coragem e fé inabalável, havia vencido o gigante que todos temiam. O exército filisteu, apavorado com a queda de seu líder, fugiu em desespero e Israel finalmente venceu a batalha. O legado de Davi e a luta contra nossos gigantesa. História de Davi contra Golias é, sem dúvida, uma das mais inspiradoras da história bíblica. Mas ela vai além de ser apenas uma história de superação física. Davi não venceu Golias porque ele era mais forte ou mais rápido, mas porque ele tinha uma confiança profunda em Deus e uma coragem inabalável. Ele sabia que não estava lutando sozinho. E isso nos ensina uma lição fundamental. A batalha não está apenas nas nossas forças, mas na nossa fé e determinação. Quantas vezes enfrentamos gigantes em nossas vidas, seja um problema financeiro, um desafio profissional ou um obstáculo pessoal? O que nos define não é o tamanho do problema, mas a nossa coragem de enfrentá-lo com fé e perseverança. Davi, o jovem pastor, venceu o gigante porque ele acreditou que, com a ajuda de Deus, tudo é possível. E assim como Davi, nós também podemos superar qualquer gigante que apareça em nosso caminho se tiver a coragem de enfrentar a luta com fé, determinação e confiança em nossos próprios recursos. O impacto de uma história milenar, milhares de anos depois, a história de Davi e Golias ainda ressoa nos corações das pessoas. É uma história que transcende culturas e épocas, porque fala sobre algo universal. A luta contra as dificuldades da vida. Todos nós temos nossos gigantes, mas é nossa atitude diante deles que define nossa vitória. E a verdade é que, assim como Davi, você também pode enfrentar o seu Golias. Às vezes, tudo o que precisamos é acreditar que somos capazes, que não estamos sozinhos e que a fé nos dará força para ir além dos nossos limites. O medo paralisa, mas a ação transforma. A história de Davi e Golias nos ensina que não importa o tamanho do desafio, o que realmente faz a diferença é a coragem para agir. Agora, eu quero saber de você. Qual é o seu Golias? O que tem te desafiado
te assustado ou te feito sentir pequeno? Hoje eu te convido a olhar para esses gigantes com os olhos de Davi e ver que, com fé, coragem e perseverança, você pode vencer qualquer batalha. Se essa história te inspirou, não deixe de dar o like, se inscrever no canal para mostrar a sua fé e continue acompanhando nosso conteúdo. E olha, tem mais um vídeo incrível no canal que você não pode perder. Clica aí para assistir. Nos vemos no próximo vídeo.